Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, a lição, ela me pareceu bastante com a lição de ontem. Era como se ontem eu fizesse uma introdução sobre o que Jesus fala em relação às Escrituras e é mencionado no Antigo Testamento e hoje fosse uma continuação. Porém, a lição de hoje começa com o título Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. E a de ontem, né, o papel das autoridades, eu acabei levando em consideração umas partes que eu citei ali para vocês. Só que hoje o autor colocou outros textos para evidenciar o que Jesus de fato cumpriu, o que dele era predito no Antigo Testamento. E ele começa dizendo aqui um texto de João 1,23, quando o próprio Isaías fala sobre a voz que clama no deserto. Jesus ele foi predito pelo o único profeta, o último profeta, a saber, João Batista. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, e eles profetizaram até João. Ou seja, por que até João? Porque João foi o último precursor, o último profeta a falar sobre a vinda do Messias. E ele dizia lá essas palavras que está aqui dizendo, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, preparai, endireitai vossos caminhos, se arrependam. Ele era de fato o arauto de Jesus Cristo, profetizado em Isaías 40, verso 3. Mais adiante, nós temos aqui na purificação do templo. O texto que é mencionado de João 2,16 e 17, ele está bem lembrado em Salmos 69, verso 9, onde ali o próprio Davi chega a dizer assim, o zelo pela casa do Senhor me consome. Em outras palavras, isso quer dizer que ele tinha um fervor, um cuidado, um carinho, um apreço tão grande pela casa de Deus, que naquela purificação do templo, ele de fato se revelou como alguém que tinha pela sua casa um grande respeito, coisa que estava sendo feito como lugar de negócios. E ali ele chega a descrever, né? A minha casa será chamada casa de oração e não covil de ladrões, lugar para negociações desonestas. E esse texto estava relatado em Salmos, também um cântico, para que não esquecesse do zelo que se deve ter com a casa de Deus. Interessante que tem um livro chamado Testemunhos Seletos, volume 2. Ela é uma artigo dizer assim, o comportamento na casa de Deus. Seria bom depois dar uma lidinha sobre isso, onde ela fala muito sobre conversas frívolas, que não deve se ter parte na casa de Deus, e lugares, e ali também para ficar passeando naquele ambiente. A casa de Deus, irmãos, é de fato de todo zelosa, deve ser respeitado. O próprio salmista, né, o Salomão, em Eclesiastes, fala assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O outro ponto que merece consideração é o de Jeremias, capítulo 2 e o verso 13, e João 7,38, quando ele fala que ele é a água viva, e eu então entendi o seguinte, Jesus é o único que pode oferecer a água da vida. E o texto de Isaías fala assim, ó, eles rejeitaram a água, a fonte das águas, e deram espaço a fontes rachadas, fontes rotas de águas amargas, onde aparentemente demonstra uma satisfação momentânea, mas volta-se até aquela sede da qual nunca será saciada. Lembra-se da mulher do poço de Samaria? Senhor, me dá desta água para que eu não volte mais aqui e não venha ter sede. Jesus vai e complementa, quem beber da água que eu lhe der. Então ele não só oferece a água, mas ele é a própria água, porque ele foi dado para aquela mulher e ela levou aquela água para outros sedentos também. Sabe, o texto de Amós fala assim, eis que virão dias onde haverá fome e sede, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de terra a outra, de mar em mar, procurando a palavra do Senhor e não a encontrarão. Embora essa profecia tenha o seu cumprimento naquele período de Amós, ela tem extensão aos nossos dias também. Porque o tempo chegará, irmãos, onde a palavra de Deus não terá mais a mesma eficácia, quando o Espírito Santo for retirado e deixado de pleitear no coração das pessoas que resistem hoje, e ao resisti-lo, ele de fato irá embora. Mas aqueles que hoje lhe submetem a sua palavra, eles terão o Espírito Santo e confirmarão o que Jesus disse para os discípulos. Eis que vos envio o Consolador para que esteja convosco para sempre. E todo o tempo, aquele que hoje o atende e o recebe, permanecerá com ele para toda a eternidade. E o texto final é o que nós falamos sobre ontem, sobre que nenhum osso de Cristo seria quebrado. Isso estava tanto no texto de Números 9, verso 12, quanto também o texto de Salmos 34, verso 20, demonstrando que, assim como o cordeiro que era morto não era quebrado os seus ossos, Jesus também não teve nenhum osso dele quebrado. Em suma,
todas essas profecias que falavam de Cristo, elas de fato se confirmaram. E Jesus foi uma resposta clara dessa confirmação. Que eu e você, irmãos, possamos ter zelo pela casa de Deus. Que eu e você possamos fazer valer a água da vida que é Ele. E que nós possamos estar saciados pela sua presença para sempre. Amanhã estudaremos a parte 2, outros textos, com certeza, que irão evidenciar muito mais sobre a pessoa de Cristo e a sua profecia sendo cumprida nele mesmo, através do Evangelho de João. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos pela tua palavra e pela confirmação que nós temos da certeza da atuação de Cristo no Antigo Testamento. Alimenta-nos, ó Pai, com esta palavra e fortalece-nos a fé, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe se for interessante, mesmo de forma humilde, de forma simples, mas nós procuramos sempre trazer para você um assunto que vá fortalecer e acrescentar no seu conhecimento na nossa jornada rumo ao céu. Forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser.